Bom, o objetivo da aula hoje é dar continuidade, né, a essa nossa problemática, né, do pensamento. Em que consiste essa atividade? Né, quais seriam suas características, seus traços essenciais? Né, ou seja, o que significa pensar? Seguindo aí, né, as trilhas aí da autora, da grande pensadora alemã, Hannah Arendt, né, fundamentalmente na sua obra A Vida do Espírito. Né. Então, a nossa questão, diretriz aqui, né, o que significa pensar? Que se desdobra em outras, né? O que nos faz pensar? Onde estamos quando pensamos? Né? São questões que Hannah Arendt, né, levanta justamente nessa obra A Vida do Espírito, né, para caracterizar, né, a partir desta atividade, o pensar, né, desta atividade, o pensamento, quais seriam os seus traços essenciais do ponto de vista desta experiência, quer dizer, a experiência do pensar, a experiência do pensamento, né, fundamentalmente, né, fazendo o movimento aí de retorno aos gregos, né, como é que os próprios filósofos, né, de um modo geral, descrevem ou descreviam essa experiência, a experiência do pensar, né, a experiência do pensamento enquanto uma atividade. Né. Então, nós vamos hoje dar continuidade a essa problemática, né, seguindo aí Hannah Arendt, né, nessa obra A Vida do Espírito. Duas citações. Né. São raros os que se escandalizam diante do fato de a ausência de pensamento estar sendo conduzida ao nível de um princípio. Heidegger, a tese de Kant sobre o ser. Segunda citação. A manifestação do vento do pensamento não é conhecimento, é a capacidade de distinguir o certo do errado, o belo do feio. E isso, na verdade, pode impedir catástrofes. Hannah Arendt. Pensamento e considerações morais, na sua obra, no seu livro, Responsabilidade e Julgamento. Nós vimos, né, na nossa última aula, no encontro anterior, né, a partir aí de Platão, de Aristóteles, né, como esses filósofos, né, definem a própria atividade de pensar, né, o pensamento, né, tal como se desdobra essa atividade na filosofia. Né, e né, além de uma definição, né, propriamente platônica, né, o que é o pensamento, em que consiste essa atividade, né, qual a relação dessa atividade, né, com aquilo que os filósofos, né, colocam como condição de possibilidade do pensar e da própria filosofia, né, que seria uma disposição originária, uma espécie de afeto, né, de sentimento, digamos assim, né, como condição, né, do próprio pensar, né, como condição de possibilidade de se exercer o pensamento, né, até mesmo para que a gente possamos, né, localizar aí o que seria aí o começo, a problemática do começo, da origem da própria filosofia. Então nós vimos, né, o espanto admirativo com origem do filosofar, o Talmazen, o assombro, o espanto, é o começo de toda a filosofia, né, diz Platão. Platão, no diálogo Tieteto, né, podemos relembrar, né, diz: pois assombro é o que sente o filósofo, e a filosofia não tem outra origem senão esta. Daí, o assombro mudo do filósofo em face do milagre do ser, da physis, da manifestação da physis na sua pura presença. A famosa assertiva de Platão, citada por Aristóteles na Metafísica, de que o Talmazen, o espanto, né, o choque da admiração, né, do espanto ante o milagre do ser, é o começo da filosofia. Então, nós temos aqui, né, qual a origem da filosofia, né, o que nos faz pensar, o que faz o filósofo filosofar, né, a primeira localização aí, né, no âmbito dessa experiência, né, do pensamento, né, que nos reenvia aí a um afeto, né, uma disposição afetiva, né, que seria da ordem, né, do espanto, do assombro, né, esse espanto admirativo que estaria na origem do filosofar, na origem do
dessa própria atividade do pensamento, essa capacidade de se espantar. Bom, como os gregos, de um modo geral, e Platão, de um modo especial, define essa atividade. Né? O que significa pensar? A definição do pensamento em Platão. Platão, né, no mesmo diálogo, né, Tieteto, define o ato de pensar como um discurso exprimido, certamente não perante outro e oralmente, mas silenciosamente a si mesmo. Já no diálogo sofista, podemos ler: o pensamento, dianoia, e o discurso, logos, são a mesma coisa, exceto que é o diálogo interior e silencioso da alma consigo mesma que se chama pelo nome de pensamento. Então, nós temos aqui, né, dois traços essenciais, né, duas características essenciais dessa atividade do pensamento, né, e do pensamento propriamente filosófico, né, que diz respeito a uma disposição afetiva, né, o espanto, o assombro, um afeto, né, que dispara, né, essa atividade, né, e a própria definição do pensamento, né, ou seja, esse diálogo interior silencioso que a alma estabelece consigo mesma, né, esse diálogo interior, né, que Hannah Arendt, né, vai identificar como 2 em 1, né, que seria uma descoberta dos gregos, uma descoberta do próprio Sócrates. Então, retomamos a nossa questão aqui, né, que significa pensar, né, o que é o pensamento, né, o pensamento, né, a primeira definição, né, o pensamento como um diálogo silencioso, né, que a alma estabelece consigo mesma, né, esse diálogo mútuo, silencioso, esse 2 em 1, socrático, né, o que nos faz pensar, né, quer dizer, essa definição do pensamento tem relação com aquilo que faz, dispara, digamos assim, né, essa própria atividade, o que nos faz pensar, o que faz o filósofo pensar. Né? Seria o espanto, né, essa disposição afetiva, né, o espanto como disposição afetiva da filosofia, né, do filósofo da filosofia de um modo geral. E nós poderíamos colocar uma questão que nós vamos trabalhar de modo mais especial hoje, né? Onde estamos quando pensamos? Que lugar é esse que se encontra esse filósofo, né, que sozinho, que se encontra sozinho, entre aspas, porque na verdade ele está a sós consigo mesmo, né, em companhia de si mesmo, né, absorvido nos seus pensamentos. Que região é essa do pensamento? O lugar nenhum do pensamento, né, que nós vamos desdobrar hoje aqui. Quer dizer, o pensamento está fora de ordem, né, a região do pensamento é esse lugar nenhum, essa vida do estrangeiro, essa metáfora, essa imagem do estrangeiro, né, o filósofo, né, como estrangeiro, né, encontra-se, né, por definição, né, fora do lar, não se encontra em casa, né, nesse lugar nenhum, né, dessa região do pensamento. Então, hoje, nós podemos aqui, né, digamos assim, traçar aí, em grandes linhas, as principais características da atividade do pensamento, né, seguindo aí Hannah Arendt, né, que também deverá seguir aqui como um guia, digamos assim, uma orientação para a nossa exposição, certo? A experiência do pensamento, características essenciais. O pensamento como pura atividade, como exercício, como algo ativo, né, o 2 em 1, nesse diálogo silencioso que a alma estabelece consigo mesmo. A diferença entre estar só e solidão, é algo importante, essa demarcação, essa diferença, né, quer dizer, a experiência do pensamento, ela implica, né, numa experiência de recolhimento, né, mas a gente teria que diferenciar esse estar a só, né, de uma solidão. A retirada do mundo das aparências, né, essa retirada do filósofo, né, para pensar, se faz necessário, é uma exigência, uma imposição, se retirar do mundo das aparências do senso comum, para poder pensar, parar para poder pensar. O pensamento está fora de ordem em relação a esse mundo do senso comum, esse mundo das aparências. Daí, a sua estranheza é algo estranho, né? O lugar nenhum,
dessa região do pensamento, em que se encontra aquele que pensa, que exerce essa atividade, de modo especial o filósofo. O pensamento lida com invisíveis. O pensamento não produz resultados úteis. Quer dizer, não se colocar critérios como utilidade, a questão dos usos, das aplicações, né, critérios que nós podemos colocar para as ciências de um modo geral, né, para outras atividades, que não a atividade propriamente do espírito, né, não esperar resultados úteis. Né. O pensamento é algo de destrutivo, né, algo extremamente importante para nós abordarmos hoje aqui, né, essa experiência do pensamento, né, tem algo de destrutivo, né, e o pensamento tem um efeito liberador. Né, que consiste esse efeito liberador na sua relação, né, com essa destrutividade própria do pensamento. Podemos retomar aqui, né, o dito de Catão, né, trabalhado por Hannah Arendt na Vida do Espírito, né, que eu abordei, procurei descrever, desdobrar já na aula passada, né, para caracterizar justamente, né, de que esse diálogo mudo, silencioso, nessa retirada do mundo comum, né, das aparências, né, essa atividade solitária, né, esse estar só do filósofo, né, expressa justamente, né, de que essa atividade trata-se aí de um exercício, né, de que o pensar, a contemplação, né, é algo ativo, e não o contrário, né, como se coloca, né, de um modo geral, no âmbito da própria tradição, né, em relação a essa atividade contemplativa, essa especulação filosófica, atividade teórica, né, como algo passivo, em relação, né, às outras atividades que, em posição à contemplação, né, segue as trilhas aí da ação. Né, quer dizer, na verdade, isso aí, essa relação entre contemplação e ação, essa oposição, né, tem relação profunda, né, com essa outra oposição, relação entre teoria ou oposição entre teoria e prática. Então, podemos aqui retomar o dito de Catão. Nunca um homem está mais ativo do que quando nada faz. Nunca está menos só do que quando a sós consigo mesmo. O que estamos fazendo quando nada fazemos a não ser pensar? Onde estamos quando, sempre rodeados por outros homens, não estamos com ninguém, mas apenas em nossa própria companhia? Enfim, nós podemos repetir aqui, né? Segundo Hannah Arendt, o 2 e 1, nesse diálogo silencioso da alma consigo mesma, né? De que esse exercício de pensamento é algo ativo, porque nessa experiência nos encontramos em companhia, e na melhor companhia, ou seja, nós estamos em companhia de nós mesmos, ocupados com nossos próprios pensamentos, pensamos, exercemos essas atividades, portanto, encontramos, né, num exercício, né, numa experiência de um exercício. Né, e, diferentemente, né, daquele preconceito, né, que se tem em relação às atividades contemplativas, especulação filosófica, né, que se trataria de uma experiência, né, que demonstra o elemento da pura passividade do filósofo. Pensar é algo ativo. Né? Sempre pensamos na companhia, né, de outro, e esse outro, né, é esse outro eu, né, esse duplo, né, que nós somos. A descoberta de Sócrates, o 2 em 1, segundo Hannah Arendt, né? Podemos ler lá no diálogo, né, de Platão, Hippias Maior. Na hora de voltar para casa, Sócrates diz a Hippias que é aguardado por um sujeito muito irritante que vive a interrogá-lo. De Sócrates: ele é meu parente próximo e vive na mesma casa. Quer dizer, quando ele se retira do mundo comum, da companhia dos seus semelhantes, dos homens, da ágora, da praça, e retorna para casa, ele se reencontra consigo mesmo, na verdade. Ou seja, né, com esse amigo
inconveniente, né, que vive a interrogá-lo. Ou seja, esse duplo, esse 2 em 1, quer dizer, o Sócrates, né, que se vê na condição, né, de ter que colocar questões, né, de investigar. Quando Sócrates volta para casa, ele não está solitário, está junto a si mesmo, observa Hannah Arendt. O que Sócrates descobriu é que podemos ter interação conosco mesmos, bem com os outros. Aristóteles, né, a respeito, né, falando da amizade, observou: o amigo é um outro eu. Nesse 2 em 1, expressa essa relação de amizade, né, que a alma, digamos assim, ela estabelece, né, quando exerce a atividade de pensar, né, quando mergulhada em seus próprios pensamentos, né, numa relação de alteridade, né, consigo mesmo. Trata-se aí de um outro eu. Hannah Arendt, ela chama atenção, né, para a necessidade de demarcar uma diferença, né, dessa experiência do 2 e 1, desse diálogo, né, dos pensamentos, não a diferença entre estar só e solidão. Diz Hannah Arendt: chamo esse estado no qual faço companhia a mim mesmo de estar só, para distingui-lo da solidão, na qual também me encontro sozinho, mas abandonado não apenas de companhia humana, mas também de minha própria companhia. É somente na solidão que me sinto privado da companhia humana. Então, essa demarcação entre o estar só, né, essa experiência do estar só, estar a sós consigo mesmo, em companhia de mim mesmo, ou seja, eu estou acompanhado de mim mesmo, diferentemente da solidão, né, da experiência da solidão, de que é uma experiência em que eu não me encontro radicalmente, né, em relação nem comigo mesmo, numa relação comigo mesmo, né, privado dessa relação comigo mesmo, dessa companhia, tão essencial para poder pensar, em que exerço os pensamentos, essa atividade, e menos ainda na companhia dos outros. Né? Isso aí ela vai caracterizar melhor, né, associando a experiência, né, da solicitude do estar só, né, do 2 em 1, com o isolamento, né, a experiência do isolamento, da solidão. Então, solidão, né, diz respeito ao isolamento. Né? Então, a solidão, né, o isolamento, é a total ausência de companhia dos outros e da minha própria. Estar só, ou a solicitude, é quando, mesmo estando sozinho, encontro-me em companhia de mim mesmo, né? Encontro na minha própria companhia, em um estado de atenção às solicitações do pensamento, ou seja, essa solicitação, né? Ser solicitado, né, pelo próprio pensamento. E o maior exemplo, né, que a gente poderia tirar aí seria do próprio Sócrates, né, em companhia, digamos assim, dos seus discípulos, né, do ponto de vista da perspectiva dos seus discípulos, né, o Sócrates ele se encontra ali mergulhado, absorvido os seus próprios pensamentos, numa imobilidade, diz respeito à sua presença corporal, mas ele, Sócrates, né, está sozinho, né, numa experiência de solicitude, ou seja, atento às solicitações do seu próprio pensamento. Ele está ali, sozinho, absorvido nos seus próprios pensamentos e pensando, exercendo essa atividade. Então, esse estar só de Sócrates, né, essa solicitude, né, esse exercício de Sócrates, né, ele, Sócrates, em companhia de si mesmo, diferentemente, né, da experiência da solidão e do isolamento, que a gente passa a descrever melhor em seguida. Né? A experiência de estar só e a experiência da solidão. Por exemplo, em meio às multidões. A experiência do estar só é quando, mesmo estando rodeados por outros homens, não estamos com ninguém, mas apenas em nossa própria companhia. Veja bem, eu posso estar em meio às multidões, mas eu não tenho a experiência radical do isolamento, ou seja, mesmo
não estando ali numa relação de atenção, né, às imposições, às solicitações, né, dos outros, né, eu me encontro ali absorvido nos meus próprios pensamentos, em companhia de mim mesmo, certo? Então, quer dizer, ela vai diferenciar aí da experiência do isolamento em relação às multidões, né? É quando, mesmo em meio às multidões, não me sinto na companhia dos outros, e o mais importante, nem da companhia de mim mesmo, né? Ou seja, essa ruptura, né, que se estabelece, né, aí no 2 em 1. Você parte o 2 em 1. É o momento em que só existe um, não existe o outro. Né? Não existe essa pluralidade, né, inerente à condição humana, né, que Hannah Arendt vai desenvolver e vai se desdobrar. Quer dizer, o eu, o 2 em 1, expressa justamente nessa condição plural, né, humana, né, condição humana plural, né, que nós estamos sempre em companhia, seja dos outros, e mais ainda em companhia de nós mesmos. E nunca nos encontramos, né, numa situação de isolamento radical. Então, o isolamento, diferentemente do estar só, é um estado de privação de toda e qualquer companhia, a dos outros e da minha própria. É somente na solidão que me sinto privado da companhia humana. A solidão ocorre quando estou sozinho, mas incapaz de dividir-me no 2 em 1. Incapaz de fazer companhia, em outras palavras. Quando sou um e sem a companhia. Hannah Arendt, ela dá 2 exemplos, né, desse isolamento radical. Né? É uma experiência em que as pessoas, digamos assim, são incapazes de fazer qualquer companhia, né? Manter qualquer relação, qualquer experiência de companhia, né? Que seria a experiência dos campos de concentração, né? Os campos de concentração aí no âmbito do nazismo, a experiência do totalitarismo e das prisões, né? Uma experiência radical daquilo que acontece, digamos assim, numa situação de prisão, certo? Onde estamos quando pensamos? Né? O pensamento está fora de ordem, nesse lugar nenhum do pensamento. Aqui nós retomamos, então, uma descrição, né, dessas características, né, que seriam as características essenciais dessa atividade, o pensamento. Né? Onde estamos quando pensamos? Né? Esse lugar nenhum do pensamento, essa região do pensamento, que se dá essa experiência, né, do pensar. O pensamento está fora de ordem. Em primeiro lugar, o pensamento está sempre fora de ordem. Os filósofos amam esse lugar nenhum, como se fosse um país. Desejam abandonar todas as atividades em favor do nada fazer. Daí segue a definição de Aristóteles do bios teóricos, a vida teórica, como bios xenikos. Xenikos. É a vida do estrangeiro. A semelhança do modo de vida do filósofo com a vida do estrangeiro. Então, Hannah Arendt, né, ela vai retomar aqui Aristóteles, né, para demonstrar, né, essa experiência, né, dessa estranheza, né, do filósofo, né, quando ele não se sente, né, em casa, no mundo do senso comum, das aparências do senso comum, né, dessa retirada do mundo do senso comum, das aparências, né, quer dizer, e ele se sente, né, estranho, ou seja, ele se sente sem lar, sem casa, em lugar algum, em lugar nenhum, né, porque o lugar natural do filósofo, de todos nós, é o lugar do senso comum. Então, como o filósofo ele se retira desse mundo comum, compartilhado, mundo de crenças, mundo de valores, né, que guiam, digamos assim, o comportamento, as condutas, né, todo o sistema de valores, os princípios morais, né, que orientam a nossa ação, né, em que, de um modo geral, nós retiramos do próprio senso comum. Então, o filósofo, como ele rompe, assim, ele se retira dessa experiência do pensamento, né, desse mundo comum, compartilhado do senso comum, ele se sente estranho, né, sem lar, sem a proteção,
né, sem esse conforto, né, do mundo do senso comum. Então, essa vida do estrangeiro, esse estranhamento, né, um elemento importante para descrever essa experiência do pensar. Né? Essa metáfora do estrangeiro, quer dizer, o estrangeiro, né, ele se sente sempre fora de casa, não tem um lar. A condição do estrangeiro é ele não ter um lar. A condição do filósofo é não ter um lar, estar, né, encontrar-se nesse lugar nenhum, nessa região do pensamento, né, que expressa essa experiência dessa atividade. Então, nós podemos recolocar a questão, né, onde estamos quando pensamos? O pensamento encontra-se sempre fora de casa. Ele não se encontra, em sentido estrito, em lugar algum, tal como a vida do estrangeiro. Uma característica determinante, digamos assim, que é a condição de possibilidade para a própria filosofia e, de um modo especial, né, para o exercício do pensamento, ou seja, essa retirada do mundo das aparências do senso comum. Parar para pensar, suspender todas as atividades, todas as solicitações, né, dessa vida diária, desse cotidiano, para poder pensar. Para pensar, exercer o pensamento, né, se faz necessário, é uma exigência, né, se retirar desse mundo, né, das agitações, das ocupações, né, parar, suspender tudo para pensar. Né? O pensamento exige a retirada do mundo das aparências do senso comum e a consequente interrupção de todas as atividades do mundo das ocupações da vida cotidiana. Afinal, todos têm coisas urgentes para fazer. Né? É próprio, né, do mundo do senso comum, nesse mundo que é o nosso mundo, né, que nós vivemos, nos inscrevemos, né, esse mundo, né, que tem uma dimensão existencial, mundo que é constitutivo da nossa própria vida, quer dizer, enquanto ser no mundo, lançado no mundo, inscrito no mundo das ocupações, né, o problema aí, né, que se coloca para a filosofia, né, que inclusive vai dizer os filósofos de um modo geral, né, Platão, Aristóteles, Heidegger mais à frente, a própria Hannah Arendt, né, que justamente esse mundo das ocupações, esse mundo agitado do senso comum, né, impede de pensar. Quer dizer, se coloca como obstáculo para pensar. Então se faz necessária essa retirada, essa ruptura, mesmo que momentânea, né, parar e suspender todas as atividades para poder pensar. Então vocês percebem essa relação, né, dessa retirada do mundo, né, com a experiência do estar só, do dois e um. Né? Quer dizer, para pensar, dialogar consigo mesmo, né, para se estabelecer uma relação de diálogo, né, uma relação conflituosa, essa experiência de conflito que nós estabelecemos quando nós nos retiramos, passamos a examinar as opiniões, os pensamentos, as nossas próprias ações, né, isso demonstra justamente, né, que se faz necessário, né, esse estar só, né, para poder abrir espaço, né, para a experiência dessa solicitude, né, dar atenção aos próprios pensamentos. Mais uma vez, parar para pensar. A principal característica do pensamento é que ele interrompe todo o fazer, todas as atividades comuns da vida diária, para poder pensar. Então, aqui é muito importante, né? Vocês já vão percebendo, né? Essa relação de tensão, esse conflito, é até mesmo a ruptura necessária, né? E mesmo, principalmente, né? O modo, digamos assim, de se exercer o pensamento, a gente poderia colocar dessa forma, né? Nos modos aí do senso comum, né? O raciocínio, né? Como é que nós refletimos no dia a dia, né? Como é que conduz o comportamento, né? Conduzimos nossos comportamentos, nossas atitudes, de um modo geral, como é que se comporta o senso comum, né? E em relação à própria filosofia. Então, nós temos aí uma relação de tensão, de ruptura, né? De conflito, né? Nessa relação entre filosofia e senso comum. Outra característica do pensamento, dessa atividade, né,
é que ela lida com invisíveis. Quer dizer, o pensamento filosófico, né, lida com conceitos, com representações, né, para além da aparência das coisas, né, para além, né, do senso comum, que opera com base em crenças, em pré-conceitos, pré-juízos, né, crenças, sistema de valores, princípios não refletidos, não examinados, não questionados. Né? Então, a filosofia opera com base em conceitos. Por isso, os conceitos, né, são invisíveis. Né? E invisíveis, né, do ponto de vista do próprio senso comum. Né? O pensamento lida com invisíveis, com representações de coisas, com conceitos, com categorias, que estão ausentes, e não com coisas que estão ao alcance das mãos. É muito importante essa expressão, né? Porque o senso comum, né, em meio, mergulhado ao mundo das ocupações, ele lida imediatamente com as coisas que se apresentam imediatamente à sua percepção sensível, à sua intuição. Os próprios pré-conceitos, as crenças, né, o sistema de valores, sejam valores, digamos assim, valores políticos, valores morais, né, valores da ordem da compreensão, né, valores cognitivos, né, lidam a partir daquilo que se apresenta na sua a percepção sensível. Né? Diferentemente, a filosofia, ela opera com base, né, na necessidade de se criar conceitos. Né? Quer dizer, os conceitos. A verdade é um conceito. Né? Então, a gente vai poder desdobrar isso aí. Né? Quer dizer, trata-se, na filosofia, de um pensamento que opera com base em conceitos, em representações sobre as coisas. Né? Possibilitam pensá-las, problematizá-las, questioná-las. O pensamento sempre lida com ausências e abandona o que está imediatamente presente. Só assim as coisas podem ser despojadas de seu peso e, deste modo, de seu significado. Essa retirada do filósofo do mundo das aparências, né, essa atividade reflexiva, né, desencadeia, né, a necessidade de se colocar questões, de examinar as coisas, acaba como que despojar as coisas desse peso. As coisas pedem sentido, significado, né, justamente porque elas são objetos de um questionamento, né, de uma reflexão, de uma problematização. Despojar as coisas, né, que estão aí revestidas de crenças, né, de valores do senso comum, né, para que elas possam ser reconsideradas, né, à luz da razão, à luz do pensamento. Okay? Daí a necessidade de conceitos, e não de crenças. Daí que nós temos, né, do ponto de vista assim, da origem da filosofia, enfim, do conceito de filosofia, nesse conflito entre a episteme, um conhecimento verdadeiro, um pensamento conceitual, e a doxa, né, crenças, opiniões, enfim, não examinadas, que é próprio do senso comum. Ok? Então, o filósofo, né, ele lida com ausências das coisas que se apresentam de modo imediato, que se oferecem à percepção sensível. Né? Ele lida com representações, com conceitos, né? Conceitos que permitem o pensamento pensar, problematizar, questionar, né, a natureza das coisas. Agora nós chegamos, né, no elemento decisivo, eu diria, né, dessa experiência, né, de que o pensamento é algo de destrutivo, né, que ele comporta uma experiência de uma certa negatividade, né, ele é algo corrosivo, destrutivo, ele destrói, ele dissolve, né, ele destrói sistema de crença, sistema de valores, princípios que regulam, né, os comportamentos, né, que nós observamos no senso comum. Então, ele tem algo destrutivo, uma experiência negativa. Né? O pensamento é algo de destrutivo. Né? O pensamento é algo essencialmente de destrutivo.
A exemplo da maiêutica socrática, né, de Sócrates, métodos socráticos, nós teremos a oportunidade de trabalhar na nossa próxima unidade, né? Quer dizer, o Sócrates, né, através das perguntas, né, o que é o belo, o que é o bem, o que é o justo, o que é a verdade, né? Ele objetiva, né, destruir, né, que do ponto de vista dos seus interlocutores, né, que do ponto de vista da experiência desse senso comum, desse mundo compartilhado, do mundo das aparências, as pessoas elas têm mera opiniões sobre as coisas, né, e não pensamentos sobre as coisas. Então essa passagem da doxa, da mera opinião, para a episteme, né, para um conhecimento verdadeiro, para o conceito. Então o Sócrates ele vai dizer a maiêutica ela faz nascer na experiência da maiêutica, né, verdades, né, ou pensamentos verdadeiros, né, pensamentos filosóficos, né, para além das aparências do senso comum. Essa relação entre essência e aparência, né, essa oposição entre episteme, ciência, e doxa, opinião, crença, né, vai expressar bem em que consiste esse método socrático, né, a dialética socrática, enfim. Então, mais uma vez, o pensamento é algo essencialmente destrutivo. É exemplo da maiêutica de Sócrates, que põe em questão as opiniões não examinadas e, portanto, as destrói. Os valores, as doutrinas, as convicções, as teorias, né, dos seus interlocutores, que, na verdade, expressam, né, os valores, as doutrinas, as convicções reinantes na polis grega, enfim. Então, o pensamento tem inevitavelmente um efeito destrutivo e corrosivo sobre todos os critérios estabelecidos, valores, padrões para o bem e para o mal, em suma, sobre todos os costumes e regras de conduta com que lidamos em matéria de moral e de ética. Vocês já vão percebendo algo importante que eu vou desenvolver mais à frente. Não devemos esperar dessa atividade do pensar e do pensamento, por extensão da própria filosofia, né, uma definição acerca do bem, o que é o bem, um sistema de valores, quais seriam os princípios, uma definição dos princípios a partir dos quais as pessoas deveriam agir, né, pensando no campo da ética, do dever ser, né, quer dizer, definir, né, o que seja o bem, o que seja a verdade, o que seja a justiça, e como as pessoas deveriam se comportar. Não é a tarefa da filosofia. A tarefa da filosofia é justamente, né, o contrário, dissolver sistemas de regras, códigos de ética, né, enfim, né, o sistema de valores, sejam eles políticos, morais, né, valores que diz respeito a questões relativas às ciências de um modo geral. Então, aí essa dimensão destrutiva, né, esse papel, né, da filosofia, né, só que o que Hanati vai chamar a atenção, né, que esse mesmo trabalho destrutivo, esse efeito, digamos assim, negativo, destrutivo, do pensamento, né, ele é liberador. Trata-se aí de uma experiência liberadora. Né? Ao quebrar o sistema de regras, né, que guiam aí o comportamento dos homens no mundo das aparências do senso comum, né, esse questionamento ele tem um efeito positivo, uma positividade, né? Abre, digamos assim, para outras possibilidades. Abre para além do senso comum, para além da doxa, para além, né, dessa doxa, dessa opinião que está na base, digamos assim, de muitos sistemas valorativos, né, de muitas éticas, né, que comportam regras de conduta. Né? Então, o pensamento ele destrutivo, ele tem um efeito liberador. Né? Daí segue que a destruição tem um efeito liberador. Aqui nós avançamos em algo muito importante. Né? O que nós podemos esperar, né, dessa atividade do pensamento, né, já que, digamos assim,
que essa atividade não tem uma conexão imediata, direta com o mundo da prática, né? Digamos assim, da nossa vida diária. Ou seja, não produz resultados, não tem efeitos práticos, né? Então, assim, é uma atividade, digamos assim, que, em relação a esse mundo da vida, né, fica meio que desencaixado, não é uma experiência assim, né? Então, Hannah Arendt, ela vai agora articular justamente, né, essa relação entre o pensamento, essa atividade, né, enquanto atividade destrutiva, e o seu efeito liberador. E mais ainda, vai, né, estabelecer uma relação entre a capacidade de pensar e a incapacidade de pensar. Quais as consequências de não se exercer essa atividade em face dessa ausência de pensamento, desse vazio de pensamento, da incapacidade de pensar, quais seriam as consequências, né? E aí a necessidade premente, urgente de se pensar, né, de se conectar, né, a uma experiência, ou seja, já partindo do princípio, né, que nós podemos pensar, todos nós podemos pensar, possuímos essa capacidade, o que não significa que nós todos pensamos, né, mas a necessidade de estabelecer aí uma conexão. Então vamos lá. A conexão interna entre a capacidade e a incapacidade de pensar. Em responsabilidade e julgamento, Hannah Arendt levanta a seguinte questão: em que medida a nossa capacidade de julgar, de distinguir o certo do errado, o belo do feio, depende de nossa faculdade de pensar? Qual é a relação entre a faculdade de pensar com a faculdade, ou as outras faculdades, né, do espírito, com as outras atividades do espírito, como, por exemplo, a faculdade do juízo, né, a faculdade da vontade? Em seguida, Hannah Arendt formula 3 proposições a partir dessa questão diretriz. Primeiro, na hipótese da existência dessa conexão, a faculdade de pensar, distinta da sede de conhecimento, do intelecto, da cognição, deve ser atribuída a todos. Não pode ser privilégio de poucos. A exemplo, né, dos filósofos profissionais. Ou seja, pensar, exercer o pensamento, né, a experiência do 2 em 1, né, ter uma experiência negativa, destrutiva, né, reflexiva em relação aos valores, a todos os valores. Não é, trata-se aí de uma experiência, né, possível a todos, né? Quer dizer, pensar deve ser algo, né, essa atividade deve ser atribuída, a capacidade de pensar deve ser atribuída a todos. Segundo, da razão, enquanto faculdade do pensamento, não podemos esperar resultados. Não podemos esperar nenhuma proposição ou mandamento moral, nenhum código final de conduta, muito menos uma nova definição do que é o bom e do que é o mal, do que é o justo, do que é a justiça, do que é a verdade. Então, aqui, mais uma vez, nós temos esse elemento, né, de que a razão, enquanto faculdade responsável pela atividade do pensamento, quer dizer, exercer o pensamento dessa atividade, não devemos esperar resultados. Né? Resultados do ponto de vista também dos valores, né? Quando a gente associa o mundo da prática à praxis. Né? Quer dizer, esperar que cabe à filosofia, compete à filosofia, por exemplo, né, a criação do sistema de valores, né, de uma ética. Não é. Isso é esperar resultados. Né? Assim, a atividade de pensar não deve servir ao conhecimento e não é guiada por fins práticos. Ou seja, a atividade de pensar, o pensamento, de um modo especial, a filosofia, não deve servir ao conhecimento, não deve servir às ciências, entendeu? Não deve servir à religião, entendeu? Não podemos esperar dessa atividade do pensamento, e esperar mais ainda da filosofia, que ela possa servir, né, às ciências, né, a exemplo de uma bioética, que ela possa servir à teologia, a exemplo das religiões, né, pensar em uma doutrina, ética, moral, um sistema de valores, né, como eu devo agir, segundo quais valores,
Né? Qual o código? Quais os princípios? Quer dizer, não caberia à filosofia oferecer, sim, princípios, né, norteadores da ação, né? Ou seja, essa dimensão normativa. Ok? Então, vamos lá. Daí, né, se a filosofia não deve servir ao conhecimento, né, e não devemos esperar dela resultados, né, expectativas em relação à vida prática, não deve responder questões práticas imediatas, né, da vida cotidiana. Né, a primeira conclusão que nós chegamos é que o pensamento e a própria filosofia não serve para nada. É uma expressão muito abordada por Heidegger, né, quando ele diz, né, a ciência não pensa, ele também diz, por outro lado, a filosofia não serve para nada, porque as ciências são úteis, do ponto de vista pragmático, dos seus usos, das suas aplicações, daquilo que ela produz. Responde às necessidades, às urgências da vida. Né? Mas a filosofia, né, por outro lado, não serve para nada, porque ela se ocupa com o pensamento, né? Pensar, apenas pensar. E mais ainda, ela vai na contramão das ciências, e vai na contramão, em grande medida, é o mundo do senso comum, porque é da natureza, da filosofia do próprio pensamento, suspender todas as atividades práticas do mundo das ocupações. Então, daí, da perspectiva do senso comum, ela não serve para nada, porque o senso comum, a sociedade, né, de um modo geral, tenta avaliar os saberes, as ciências, no seu conjunto, a partir de dos critérios de utilidade. Quais os usos, as aplicações, qual a utilidade das ciências, quais os usos, as aplicações, qual a utilidade da filosofia. Aí a conclusão, não, do ponto de vista da sociedade, né, a filosofia não serve para nada. E o pensamento? Para que serve o pensamento? Pensar, simplesmente pensar e não fazer mais nada. Não serve para nada. Né? Então, prosseguindo aí, Hannah Arendt, né? Terceiro, né? Conclusão de Hannah Arendt. Se é verdade que o pensar lida com invisíveis, com conceitos, segue-se que ele, o pensar, o pensamento, a filosofia, está fora de ordem, porque nos movemos normalmente no mundo das aparências do senso comum. Do ponto de vista da perspectiva do senso comum, é como se a filosofia, né, estivesse fora de ordem, ou seja, esse estranhamento, né? Esse estranhamento, ou seja, como diz Hegel, a filosofia do ponto de vista da maioria, né, do senso comum, é um mundo às avessas, um mundo invertido. É como se, né, tudo estivesse virado de ponta cabeça. É uma espécie de inversão, né, esse mundo às avessas, né, da filosofia, né, esse estranhamento da filosofia, esse estranhamento, né, dessa atividade, do ponto de vista do senso comum, né, que caracterizaria, né, a filosofia está fora de ordem, esse lugar nenhum, né, esse estranhamento, né, que causa essa atividade. Daí segue, né, o julgamento corrente, né, de que a razão, enquanto a faculdade de pensar, não serve para nada. Razão, né, nos termos que a Hannah Arendt coloca, a partir de Kant, né, a faculdade responsável, né, pelo pensar, pelo pensamento, diferentemente do intelecto, da cognição presente nas ciências. Né. Vocês percebem, né, a dificuldade da filosofia, né, a dificuldade para nós atribuirmos um valor do ponto de vista da sociedade em geral a essa atividade. Né? Pensar o pensamento, exercer o pensamento, ou simplesmente levantar essa questão. O que significa pensar? Né? Qual o significado, o sentido dessa atividade? Né? Para do ponto de vista do senso comum, né, de um modo geral, é uma atividade sem sentido, carece de significado. Né? Daí a noção de estar fora de ordem. Mas, como bem chama a atenção Heidegger, né, nós deveremos, e se faz necessário, atribuir outros critérios a partir dos quais nós podemos apreciar, fazer um juízo, sobre essa atividade, no pensamento,
e mais ainda sobre a filosofia. O problema é que nós tendemos a desvalorizar, a rebaixar a filosofia e desqualificar essa atividade, já que ela não serve para nada, né, quando nós nos antecipamos, né, e colocamos aí critérios que não se encaixam com essa atividade, que não se encaixam, né, que não, digamos assim, não são justos, razoáveis para a filosofia. Né? O critério da utilidade, né, o critério da funcionalidade, as expectativas que, na verdade, acabam legitimando, justificando ou deslegitimando, né, não justificando, no caso específico, determinadas atividades que têm uma relação mais direta com a atividade do pensamento. Né, no caso, de modo especial, a própria filosofia, se não ela mesma. Mais uma vez, o pensamento não tem resultados. É inútil pensar. Assim, uma pergunta é inevitável. Como algo relevante para o mundo em que vivemos pode surgir de um empreendimento tão sem resultados? Uma questão grave, uma questão séria, entendeu? Que se choca com o problema da legitimidade, né, da razão de ser, por exemplo, da filosofia no âmbito da universidade, da estrutura da universidade, das faculdades, dos cursos. A gente poderia, né, por exemplo, colocar o que nós podemos esperar, por exemplo, da disciplina Filosofia da Educação, essa relação entre pensamento filosófico, exercer o pensar, desvinculando essa atividade da produção de resultados, dos critérios de utilidade, né? Por exemplo, pensando aí o conjunto das disciplinas, né, no âmbito das práticas pedagógicas, da nossa formação. Então, vocês percebem, né, de que nós temos um problema muito sério, muito grave, né, que evidentemente não é apenas um problema da pedagogia da educação, mas que diz respeito à estrutura da própria universidade, né, todo o campo aí dos cursos, na formação profissional. Né, e, de um modo geral, né, os cursos, a formação profissional, né, estabelece como critérios, né, para se pensar as competências, os domínios, o campo das competências profissionais, os domínios, né, os saberes, né, os conteúdos, critérios vinculados à utilidade e à funcionalidade. E como a filosofia, como essa atividade não responde, dada a sua própria natureza, a esses critérios, né, a consequência disso, né, é uma suspeita, uma certa desconfiança, e se não mesmo, né, toda uma política, né, de desvalorização, de rebaixamento da filosofia no âmbito desses cursos. Né, e no campo da educação, no âmbito da pedagogia, isso não é diferente. Né, quando a gente traçamos aí, por exemplo, vamos colocar aí, traçar um paralelo em relação à filosofia, a filosofia da educação, e à psicologia, as psicologias da educação, em termos de relevância, de importância. Né? Vocês percebem aí que todo o curso de formação, né, da pedagogia do pedagogo, ele é todo atravessado por conteúdos, pelas disciplinas diversas, múltiplas disciplinas, né, todas aí colonizadas, a gente poderia colocar assim, pelo campo da psicologia. Quer dizer, a psicologia, ela monopoliza saberes, o campo das competências, as teorias, os critérios de avaliação, né, as interpretações acerca do que significa aprender, né, ensinar, ser professor, ser aluno, os métodos. Então, você percebe assim, que a filosofia ela fica aí, né, é uma espécie de espaço, né, menor, e ela é, em grande medida, desvalorizada e rebaixada, porque ela não responde, né, esses critérios de utilidade, de aplicações, as imposições, né, colocadas pelo mercado, pelo mercado de modo geral, os campos, né, os espaços de atuação do profissional. Então, a filosofia é algo aí, né, que não se encaixa. Né, o domínio das competências, né, o desenvolvimento das competências, né, é aquilo que se espera, as expectativas que se espera desse curso, dessa formação, do ponto de vista do mercado de trabalho. Certo? Aqui é apenas um exemplo, eu acho que é extremamente a gente, né, fazer esse debate, essa discussão. Ok? A incapacidade de pensar, uma possibilidade sempre presente. Qual é a consequência, as consequências de não
exercer essa atividade. Ausência de pensamento, vazio de pensamento em todas as questões urgentes que nos tocam. Quer dizer, quando se estabelece como critério a cognição, a inteligência, os processos cognitivos, quando se associa os saberes, a ordem dos saberes, a ordem das competências, quando se pensa o perfil, por exemplo, da formação do profissional, do pedagogo, com base na cognição, na inteligência, e quando se rebaixa, digamos assim, não se valoriza, simplesmente se exclui a possibilidade de se exercer o pensamento, no caso específico, da pedagogia, da educação, quais seriam as consequências? Aqui é apenas mais uma provocação. Mas vamos retomar aqui a Hannah Arendt, certo? Quer dizer, não pensar, não exercer o pensamento, não exercer essa atividade é uma possibilidade sempre presente. Daí o perigo. Os perigos engendrados nessa ausência, nessa incapacidade. O pensamento, enquanto diálogo solitário, silencioso, em que examinamos o que dizemos e o que fazemos, o pensamento no sentido não cognitivo, não especializado, como necessidade da vida humana, não é prerrogativa de alguns poucos filósofos profissionais, mas uma faculdade sempre presente em todos nós. Do mesmo modo, a incapacidade de pensar não é prerrogativa daqueles muitos, do senso comum, da maioria, mas a possibilidade sempre presente de que todos, sem excluir os cientistas, os eruditos, os intelectuais e outros especialistas, evitem aquele diálogo consigo mesmos. Então, vocês estão percebendo aqui, de que existe uma relação, uma conexão entre uma capacidade de pensar, a sua possibilidade, sempre presente, e, paralelamente, a incapacidade de pensar, também sempre presente. Quando Heidegger afirma a ciência não pensa, e faz alusões aí ao âmbito da física nuclear, a física atômica, no âmbito estrito das ciências especializadas, ele faz essa indicação. Você tem ali pessoas muito inteligentes, extremamente inteligentes, mas isso não assegura esse exercício do pensamento. Então, se faz necessário exatamente estabelecer, mesmo que estrategicamente, uma diferença entre a cognição, o trabalho da cognição, do intelecto, e o trabalho do pensamento, a atividade do pensamento, que lida com sentido e significado. Mesmo em relação a pessoas muito inteligentes, cientistas, biólogos moleculares, cientistas da computação, que operem com base em inteligência artificial, biólogos, físicos, nucleares, mesmo ali, a ausência de pensamento, o vazio de pensamento, ou uma certa incapacidade de pensar do físico, do biólogo, do político, do gestor, está presente. Isso é grave. Esse vazio de pensamento, essa incapacidade de pensar, pode trazer consequências irreparáveis. É isso que Hannah Arendt está querendo chamar a atenção. Deixa eu prosseguir aqui. Diz ela, a incapacidade de pensar não é estupidez, já que todos nós possuímos essa capacidade, que não é exclusividade de alguns, de poucos. Por extensão, a não pensar, não exercitar o pensamento, nos termos de uma incapacidade de pensar, isto não é estupidez. A incapacidade de pensar e a ausência de pensamento não é estupidez. Pode ser encontrada em pessoas altamente inteligentes, mais uma vez. O exemplo dos cientistas, dos eruditos, dos intelectuais, dos gestores e por aí vai. Mais ainda, empresários, no mundo corporativo hoje, os bilionários das corporações são pessoas extremamente inteligentes. Não são pessoas estúpidas, mas uma certa incapacidade de pensar
é possível localizar ali, estar presente ali. Se a habilidade de distinguir o certo do errado estiver relacionada com a habilidade de pensar, então deveríamos exigir de toda pessoa o exercício do pensamento, não importando quão erudita, ou ignorante, inteligente ou estúpida seja essa pessoa. Então, veja bem, né, uma espécie de imperativo, né, uma espécie de obrigação. A gente poderia pensar aí o domínio da ética e da moral, quer dizer, é uma obrigação de todos, independente da sua condição, erudito, ignorante, né, inteligente, extremamente inteligente, né, ou mesmo obtusa, estúpida, todos têm a obrigação de pensar. Porque as suas ações, das suas ações, né, podem resultar consequências desastrosas, né, efeitos desastrosos. Né? Daí, né, eu acho que a Hannah Arendt está muito pensando na experiência do nazismo, né, do nacionalsocialismo, totalitarismo, os campos de concentração nazistas. Ela, enquanto uma alemã judia, sofreu todo tipo de perseguição e teve essa experiência. Então, assim, uma experiência traumática, trágica do nazismo. Né? E que essa experiência, né, o Holocausto, né, essa máquina, essa indústria da morte, que foi o nazismo, né, ela vai associar justamente, né, essa incapacidade de pensar, a ausência né, de se exercer o pensamento ali. Embora você tivesse ali pessoas muito inteligentes, ocupando posições extremamente importantes, cientistas, antropólogos, sociólogos, físicos, biólogos, médicos, comunidades médicas, você entendeu? Eram pessoas que simplesmente muito inteligentes, né, mas não exercitavam essa capacidade básica, entendeu? Se isentavam dessa atividade, né, de pensar questões de sentido e significado. Então, ela vincula essa experiência da incapacidade de pensar, né, desse vazio de pensamento, né, e as consequências que poderão advir dessa ausência, né, justamente essa experiência do nazismo. Então, aqui eu trabalhei com essa citação, acho que foi na aula anterior, né, eu acho muito inquietante isso, digamos assim, essa afirmação de Hannah Arendt. A ausência de pensamento é um poderoso fator nos assuntos humanos. Estatisticamente, é o mais poderoso deles, não apenas na conduta de muitos, mas também na conduta de todos, na conduta da maioria, independente de inteligência e estupidez, inteligência e ignorância, de erudição, né? As pessoas eruditas, que são muitos os exemplos, né? São capazes de exercer ações, né, cruéis, enfim, que têm consequências, né, justamente ali por não exercer o pensamento. Né? Mas vamos lá. Concluindo, então, certamente o homem pode pensar. Todos nós podemos pensar, porque temos, né, essa possibilidade. No entanto, esse possível não nos garante ainda que sejamos capazes disso. Né, Heidegger, o que significa pensar. Então, veja bem, pessoal, eu concluo aqui essa minha exposição, né, bastante extensa, né, mas também concluo aqui essa nossa primeira unidade da disciplina, que girou em torno dessa questão que significa pensar, que nós desdobramos nas questões o que nos faz pensar, onde nos encontramos quando pensamos, que região é essa do pensamento, né? Enfim, ok? Nós concluímos aqui, então, a aula, a nossa exposição.